A CCJ também aprovou um projeto de lei que dificulta a saída de detentos depois das audiências de custódia. A conduta do agente, a eventual participação do detento em organização criminosa, a quantidade e variedade de drogas, armas e munições apreendidas e a reincidência no crime contarão agora como fatores determinantes para a manutenção da prisão. O relator, senador Sérgio Moro, afirmou que o principal objetivo da audiência de custódia é prevenir torturas ou abusos na prisão em flagrante. A proposta contou com um forte apoio da oposição e, apesar das críticas, não recebeu nenhum voto contrário. Mota, quero começar contigo, o Senado aprovando esse projeto que dificulta a soltura de presos, algo defendido por muita gente, né? Eu começo dizendo que, até onde eu sei, o principal objetivo da audiência de custódia não é prevenir torturas e maltratos, é servir como instrumento de controle da chamada população prisional. Isso porque alguns juristas decidiram que é função deles decidir quantos criminosos devem estar presos no Brasil. Então, eles fazem umas contas malucas e dizem o seguinte: o Brasil prende demais. Não prende. Quando você olha o número de criminosos presos por 100 mil habitantes, ou seja, proporcionalmente, a última vez que eu vi essa lista, o Brasil estava na 14ª posição no mundo inteiro. E nós somos campeões mundiais de homicídio. Então, não seria normal que o Brasil tivesse muitos criminosos presos, muito mais do que tem hoje. Porque, veja, 92% dos homicídios do Brasil nunca são solucionados. 98% dos assaltos do Brasil nunca são solucionados. Como é que esses juristas podem dizer que o Brasil prende demais? Não sei. Isso talvez tenha a ver com a crença deles, crença ideológica. Mas eles resolveram isso. Então, é fácil achar declarações de autoridades comemorando o fato de que as audiências de custódia no Brasil soltam 50% dos criminosos presos em flagrante. Como é que você pode comemorar uma coisa dessas? Me explique. Como é que você pode comemorar isso? A não ser que você ache que a nossa polícia é totalmente corrupta, incompetente e passa o tempo inteiro prendendo pessoas inocentes. Bom, o ideal seria acabar com a audiência de custódia, porque a audiência de custódia tem como único objetivo achar uma maneira de soltar o criminoso. Bom, isso não vai acontecer. Então, a segunda melhor opção seria transformar a audiência de custódia na primeira audiência daquele processo, daquela investigação. Então, vamos ouvir também as testemunhas, a vítima, os policiais. Nenhum desses é ouvido na audiência de custódia. Os policiais não podem falar. O juiz só escuta o preso. Então, se o preso disser fui maltratado ou não fiz nada, sou inocente, ele vai ficar, a palavra dele é a única que é ouvida. Na impossibilidade dessas duas coisas, então a terceira melhor opção seria achar uma forma de dificultar a soltura dos criminosos. Agora, francamente, Caniato, eu não tenho muita certeza que esse projeto faz isso. Porque, pelo que eu li na notícia, o juiz continua tendo toda a possibilidade de tomar a decisão que ele quiser. E eu acho que não existe nenhuma dúvida de que a orientação oficial hoje é de soltar o maior número possível de criminosos. Você, Cristiano Beraldo, projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, segundo as primeiras informações, dificultaria a saída dos detentos depois das audiências de custódia. Esse tipo de audiência, inclusive, é muito popular nos Estados Unidos, pelo menos em alguns estados, mas há uma distorção, né, no formato norte-americano e no brasileiro. Como disse o Mota, a audiência de custódia no Brasil é para soltar o preso. Quando você tem um crime que foi cometido ou um crime onde você tem um acusado, alguém que foi preso ali sob acusação, por que dar a essa pessoa a oportunidade de ser o primeiro a falar, de contar a sua versão, de colocar dúvida nos fatos que foram apurados, tanto pela polícia, que não é ouvida, as testemunhas que não são ouvidas e a vítima que não é ouvida? A audiência de custódia é uma aberração e isso que está sendo proposto pelo Congresso agora é um arranjo de algo que não deveria existir. Porque
o grande mal da audiência de custódia, feito nesse modelo em que o objetivo é soltar marginais às ruas, é que ele, primeiro, é uma ofensa à sociedade, né? Você tem um instrumento que garante uma permanente ameaça à sociedade, às pessoas de bem, às pessoas que querem viver tranquilamente, sem medo, sem receio. É um direito de qualquer cidadão viver sem medo de sair às ruas. Olha o ponto que nós chegamos e olha como essa ameaça permanente que a gente vive é tratada pelas autoridades. E você tem um outro ponto que para mim é fundamental. Você joga o trabalho da polícia no lixo. Nós já não temos efetivo suficiente nas polícias, nós não temos equipamento suficiente na polícia, nós não temos recursos para treinamento, nós não temos nada. As polícias, em geral, atuam com base naquelas pessoas que têm convicção do seu dever, do seu compromisso, que honram o juramento que fizeram contra tudo e contra todos, mas estão ali perseguindo, buscando os bandidos onde quer que eles estejam, para levar numa audiência de custódia um vagabundo ser solto? Como é que isso não frustra o policial? Como é que ele acorda no dia seguinte para fazer a mesma coisa de novo, com o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação, fechando os olhos para todos os absurdos a qual ele é submetido como policial? Não, ele vai lembrar que se na perseguição de um preso ele dispara sua arma e atinge um marginal desse, ele que se vire para se defender, porque o Estado dá ele uma banana, não paga o advogado e ele é lá acusado de homicídio, de tortura, de maus tratos e por aí vai. Isso está tudo errado. A audiência de custódia é um absurdo, tem que ser extinto com urgência se e somente se o Estado brasileiro quiser levar a sério o combate ao crime. Só relembrando a audiência, esse projeto é de autoria do ex-senador e atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Teve a relatoria de Sérgio Moro, que disse o seguinte: proposta muito importante para acabar com a porta giratória do prende e solta nas audiências de custódia. Enfim, Luiz Felipe Dávila, eu acho que está de volta com a gente. Daqui a pouco, então, Luiz Felipe Dávila, que vai trazer também sua reflexão sobre esse dispositivo, que muitas vezes acaba sendo muito criticado, porque, o Dávila, parecia que você saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou, mas você está aí, tá? Eu sei que você não fuma, é só uma brincadeira. Dávila, o Senado aprovando esse projeto que, em tese, tem o objetivo de dificultar a soltura de presos durante a audiência de custódia. O Mota trouxe a sua reflexão, torceu o nariz, não acha que será esse o resultado caso passe essa proposta no plenário, enfim. E também o Beraldo tratando da questão que envolve a audiência de custódia, que acaba sendo um dispositivo para soltar aqueles que foram detidos e presos pelas forças policiais. Queria te ouvir. Bom, eu escutei meus dois companheiros de bancada e concordo plenamente com as análises, mas assim, eu só acrescentaria que um governo que se orgulha que 50% dos presos na audiência de custódia são soltos, mostra completamente a distorção do propósito da audiência de custódia, como bem explicou o Mota e o Beraldo. Então, nós precisamos resgatar o que deveria ser a audiência de custódia, e como bem disse o Beraldo, era preciso levar em consideração as vítimas, o policial, a seriedade da investigação que foi feita, e não buscar filigranas para poder soltar um criminoso. Isso é o que cria a cultura da impunidade que tão mal faz ao país, que estimula o crime. Nada estimula mais o crime do que a cultura de impunidade, porque a impunidade é, na verdade, um passe livre que vale a pena correr o risco e cometer o crime, porque ou você é solto na audiência de custódia ou vai ficar só uma pequena temporada preso e depois é solto. Então, nós precisamos levar a sério o endurecimento de pena, o cumprimento pleno da pena, mexer na lei de execução penal e parar de fazer essas mudanças, esses atalhos que não contribuem nada para combater o cerne do mal da segurança pública, que é a impunidade. Tá certo. Rapidamente, Mota, se você quiser fechar, porque eu me lembro que em um outro programa você elencou e destacou algumas coisas que deveriam ser feitas emergencialmente pelo Congresso Nacional, enfim. Teve aquele dia que a gente tratou da PEC Mota, mas você relacionou alguns temas que são fundamentais e você até disse, olha,
É uma grande oportunidade para os nossos congressistas abraçarem essas pautas e promoverem mudanças para já. Além da audiência de custódia, você gostaria de relacionar outros itens, Mota? Eu acho que o mais impactante seria acabar com progressão de pena. É o mais impactante e o mais moralmente urgente é acabar com a progressão de pena. A gente precisa mudar essa mentalidade, essas contas malucas que se fazem para reduzir a pena do bandido. A gente precisa acabar com essa ideia de que porque o bandido ficou bem comportado dentro da cadeia, ele merece sair antes. A pena do bandido não tem a ver com o comportamento dentro da cadeia. A pena do bandido tem a ver com o crime que ele cometeu. Parece óbvio dizer isso, né? Mas a gente tem a nítida sensação de que nessas decisões, nessas discussões jurídicas, se esquece da razão principal da existência da justiça criminal, que é a vítima. Como é que pode você virar de costas para a vítima e se dedicar a debater de que forma você vai reduzir a pena do criminoso? Então, vamos combinar isso. Vamos ter isso como ponto de partida. Senhores parlamentares, não percam tempo colocando perfume em coisas que têm um cheiro ruim, como essa tal de audiência de custódia. Vamos direto ao que interessa. Foi condenado a 30 anos de prisão porque matou o pai e a mãe, vai cumprir os 30 anos sem um dia a menos. Ou então não condena 30 anos. Se ele vai ficar 20 anos só na prisão, condena 20 anos. Mas condene o criminoso a uma pena que ele vai cumprir integralmente. Porque se os senhores não fizerem isso, senhores parlamentares, se os senhores não fizerem isso, senhores juristas, os senhores estão dando um incentivo ao crime. Conheçam o trabalho do Prêmio Nobel de Economia de 1992, Gary Becker. É preciso criar desincentivos ao crime. Aumentar benefícios e reduzir as penas só incentiva mais criminosos a cometerem crimes. Tem uma outra informação. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou também um projeto de lei que derruba parcialmente o decreto do atual governo que limita o acesso a armas de fogo no Brasil. Entre as mudanças está a permissão, a autorização para que se instale clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas públicas e privadas e a permissão para a coleção de armas automáticas e de qualquer calibre. A votação foi feita de forma simbólica e foi feita em menos de 1 minuto. Você, Cristiano Beraldo, eu me lembro, Beraldo, que na abertura dos trabalhos da atual administração federal, muitas medidas foram tomadas nitidamente para desfazer algumas coisas instituídas na administração anterior. Muito se falou sobre revanchismo ou querer apagar alguns avanços daquela administração. Agora, o Congresso Nacional, por meio do Senado, revertendo uma parte do decreto da atual administração, ou seja, facilitando o acesso às armas de fogo. E 2 pontos chamam a atenção, né? Autorização para a instalação dos clubes de tiro, inclusive foi um segmento que cresceu muito da economia, muitos clubes de tiro sendo instalados pelo Brasil, e houve uma proibição, que não podia ter clube de tiro um raio de 1 quilômetro de escolas públicas e privadas. Agora tem a permissão para isso, pelo menos de acordo com esse texto. Vamos aguardar a aprovação e sanção. E, além disso, a questão que envolve os colecionadores. Beraldo. Não é que está facilitando o acesso às armas. Está simplesmente estabelecendo ou restabelecendo uma regra que viabiliza o acesso legal às armas. O que aconteceu com esse governo é que resolveram perseguir aqueles que têm armas legais, aqueles que praticam o tiro como uma forma de aprimorarem as suas habilidades com a arma de fogo. Para quê? Para cometer crime? Para assassinar e roubar? Não. Muitos como esporte, puramente o esporte. Aliás, o tiro deu a primeira medalha olímpica ao Brasil. E a gente, de repente, viu essa caça às bruxas, que foi só em cima das pessoas que têm arma legal. Porque a bandidagem,
continuou nadando de braçada. Quer dizer, não tem nenhuma conexão com a violência, não tem nenhuma conexão com o combate ao crime. Simplesmente se queria punir um grupo de pessoas, de brasileiros, que eram tidos como identificados com um oponente político. É disso que se tratava. Então, essa aberração, ela precisa ser corrigida, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não pode ter estande de tiro a 1 quilômetro de uma escola. Por quê? Porque a criança... Olha que loucura, Caniato. Você pega uma escola pública, a criança, ela cresce numa rua, numa comunidade pobre, aonde a boca de fumo está cheia de gente de fuzil. Ele tem que pedir licença para o bandido que fica controlando ali a entrada e a saída, que ninguém entra, o poder público não aparece. Aí ele, que ouve barulho de tiro, que convive com armas desde que nasceu, agora o governo está muito preocupado que essa criança, esse jovem, vai poder ficar influenciado se tiver um clube de tiro a 1 quilômetro da escola. Faça-lhe um favor. Eles estão morando aonde? Na Suíça, Brasília virou o quê? Virou Genebra agora? Virou Mônaco? Então, é de uma hipocrisia tão ridícula que o Senado tem que perder tempo agora para restabelecer a lógica no Brasil. Não se pode tratar esse tema com essa carga ideológica como a esquerda faz no Brasil. Isso é absolutamente ridículo, hipócrita, mais uma hipocrisia que a gente está tratando aqui da esquerda brasileira. Você, Luiz Felipe Dávila, as medidas aprovadas pelo Senado por meio da CCJ e a discussão sobre facilitação ou não do acesso às armas por parte dos civis. Dávila. O Beraldo disse muito bem, existe a realidade das ruas, daqueles que moram em comunidade, tem que enfrentar gente armada todo dia, e existe a realidade paralela de Brasília, que diz que talvez manter CACs a 1 quilômetro de distância pode ser nocivo às crianças, o que é um absurdo total. Uma das funções do parlamento é justamente vetar as leis que não são boas para o país. E o que o parlamento está fazendo agora é revendo uma medida hipócrita e uma medida que precisa ser imediatamente suspensa porque não tem nenhuma conotação com a realidade. É o mundo virtual da fantasia de Brasília. Pois é difícil até tentar identificar qual seria o perigo de ter um clube de tiro a menos de 1 quilômetro de distância de uma escola, né, Mota? Porque muita gente acha que é o contrário. Quanto mais próxima tiver a escola de um clube de tiro, mais segura estaria a escola, né? Qualquer tipo de problema poderia até chamar os atiradores ali para defender os alunos. Enfim, quais são suas reflexões acerca desse debate? Há 2 pontos importantes aqui, Caniato. O Cristiano Beraldo já deu uma martelada nele, que é o simples e óbvio fato da identificação das pessoas que procuram ter armamento legal no Brasil como eleitores de uma determinada corrente política. Então, é inimigo, vamos partir para cima com tudo que a gente tem. A segunda coisa, que é um pouco mais ampla do que essa, é um preconceito ideológico. Isso aí é compartilhado pela esquerda no mundo inteiro. A esquerda detesta cidadão de bem armado. Até nos Estados Unidos, um país que tem uma tradição... Estados Unidos, pelo último número que eu me lembro, o Beraldo me corrija se eu estiver errado, tem mais armas do que pessoas. É um país onde a tradição de portar arma está entranhada na cultura. Até nos Estados Unidos, a esquerda faz uma campanha permanente para que os cidadãos abandonem as armas. A gente noticiou outro dia aqui uma prefeitura, se eu não me engano, a prefeitura de Niterói, salvo engano, reeditando uma campanha de desarmamento. Vamos comprar a sua arma. E aí você pensa, mas eu moro num estado onde há 1.700 territórios dominados pelo narcotráfico, com metralhadoras .50, fuzis. Em que mundo essas pessoas vivem? Você não vê absolutamente nenhuma mobilização nacional para desarmar os traficantes. Por que o Congresso, mais uma vez, Congresso Nacional, aprovem o endurecimento de pena
para porte de armas de guerra. Coloca aí, sujeito que for preso com um fuzil, bota 20 anos de cadeia. Por quê? O prejuízo que esse bandido pode causar é gigantesco. Bota aí o sujeito que for preso com uma .50, 50 anos de cadeia para ficar justo, né? Uma pena parecida com calibre. Mas não, esses bandidos presos com essas armas, eles daqui a pouco estão de volta à rua. Eu já contei a história aqui do sequestro que aconteceu aqui no Rio de Janeiro de um hotel inteiro, o Hotel Intercontinental. Ele foi sequestrado por bandidos que fugiam de um conflito da Rocinha. Todos os bandidos envolvidos nesse episódio, 4, 5 anos depois, já estavam de volta às ruas. E aí, diante desse quadro absurdo, a preocupação do governo é que haja uma distância mínima entre os clubes de tiro e as escolas. Por quê? Não tem nenhuma explicação, meus amigos, é ideologia pura. Pois é, inclusive, só reforçando essa informação trazida pelo Roberto Mota, de fato, nos Estados Unidos há uma quantidade superior a 393 milhões de armas. E a população do país, algo em torno de 330, ou seja, é o país com o maior número de armas por habitante. Bom, a gente vai continuar girando com os nossos comentaristas ou vamos para o break comercial? Só confirma para mim. Tá, agora você, Cristiano Beraldo, queria que trouxesse também a sua análise sobre essa questão que envolve os Estados Unidos, a relação com as armas. Só para finalizar, rapidamente você, Beraldo. A relação do norte-americano com as armas, ela começa muito cedo. Há um estímulo muito grande, sobretudo em estados do interior, onde os jovens manuseiam armas com seus pais desde muito pequenos, que vão caçar. Há uma cultura da caça. E o que isso produz para os Estados Unidos? A formação de bases para as Forças Armadas. Os Estados Unidos têm um exército extremamente preparado, de pessoas muito competentes, e essas pessoas começam a se formar ali, na sua convivência familiar, porque a arma ela é um objeto de prática de esporte e também é usada para a defesa. Por isso é que você tem um índice de criminalidade desse de assalto, invasão à casa, coisas do cotidiano brasileiro. Nos Estados Unidos, os índices são infinitamente menores. O nível de risco a que você está exposto, em geral, não é em todos os lugares, mas em geral, é muito menor do que você fica exposto no Brasil. Então, essa é a diferença. Tudo tem uma lógica nos Estados Unidos, nada é por acaso, porque eles pensam o país de forma estratégica. O Brasil é pensado a partir dessas mentes iluminadas que comandam o poder, meramente com o interesse da próxima eleição. Então, é sempre esse voo de galinha, é sempre essa decisão que atende ao interesse do momento, dane-se o futuro, dane-se o país, e ficamos nessa lama que a gente não consegue sair. Várias pessoas enviando mensagens defendendo o desarmamento dos bandidos.